Tudo começou quando me mudei para este apartamento antigo. As paredes eram grossas, frias, e o som parecia ficar preso dentro delas, como se tivessem memória. Nas primeiras noites, tudo estava normal, exceto pelo silêncio estranho, pesado, que cobria o lugar. Mas na terceira noite, algo quebrou essa quietude. Acordei com um som leve, quase imperceptível, como alguém falando muito baixinho, num tom monótono. Inicialmente pensei que fossem os vizinhos. Talvez a acústica do prédio fosse peculiar. Mas o som era estranho. Não parecia vir de outro apartamento. Parecia vir de mais perto. Levantei, caminhei em silêncio pelo quarto escuro, guiado apenas pelo ruído fraco. Coloquei o ouvido contra a parede gelada ao lado da minha cama, e foi aí que o meu sangue gelou. A voz vinha de dentro da parede. Não era uma conversa, não havia pausas ou troca de interlocutores. Era um sussurro contínuo, uma recitação sem fim, como se alguém estivesse lendo um texto sem parar, em um ciclo infinito. As palavras eram incompreensíveis, um murmúrio abafado pelo gesso e tijolos. Fiquei ali, imóvel por minutos, tentando decifrar qualquer fragmento daquela ladainha macabra. A curiosidade era maior que o medo, até que, de repente, o sussurro parou. Um silêncio agudo preencheu o quarto. E então, uma única frase, clara como cristal, cortou o ar, como se estivesse sendo dita bem ao lado do meu ouvido, mas ainda vindo de dentro da parede. Por que você se mudou para cá? Eu pulei para trás, o coração batendo descontrolado no peito. Não havia como aquilo ser real. Nos dias seguintes, tentei me convencer de que era minha imaginação, o estresse da mudança, o cansaço. Achei que fosse um encanamento antigo, algum ruído mecânico do prédio que minha mente sonolenta transformou em palavras. Mas a clareza daquela pergunta, ela não saía da minha cabeça. O sussurro continuou, todas as noites, sempre baixo, sempre indecifrável. Decidi que precisava investigar. Não podia viver com aquilo. Peguei uma chave de fenda da minha caixa de ferramentas e, com o cabo, bati levemente na parede de onde vinha o som. 1, 2, 3 toques. A parede era sólida, densa. Nenhum som oco. Eu estava prestes a desistir, a me sentir um idiota, quando a resposta veio. De dentro da parede, um som de volta. 3 toques, lentos, deliberados, exatamente como os meus. O medo deu lugar a uma determinação doentia. Eu precisava saber o que havia ali. Voltei com um martelo e um formão. Comecei a golpear a parede, com cuidado para não fazer muito barulho. Os pedaços de gesso e reboco caíam no chão, revelando o concreto por baixo. Foi mais difícil do que eu pensava, mas continuei. Depois de um tempo, o martelo atravessou. Havia um espaço vazio, uma cavidade. Com as mãos trêmulas, peguei meu celular e liguei a lanterna, apontando para o pequeno buraco que eu tinha aberto. A escuridão lá dentro era total. Movimentei a luz, tentando ver o fundo, e então o feixe iluminou algo. Na parede interna daquela cavidade, havia uma marca, arranhada à mão, como se tivesse sido feita com uma unha ou um objeto pontiagudo. As letras eram irregulares, desesperadas. Elas diziam, não toque no sussurro. Naquele exato momento, um ar gelado saiu do buraco, soprando no meu rosto. E a voz, que antes era um murmúrio distante, ficou mais próxima, mais clara, como se a entidade por trás dela agora estivesse com o rosto colado do outro lado daquele pequeno buraco. Eu deveria ter parado ali. Deveria ter tapado o buraco, vendido o apartamento e nunca mais olhado para trás. Mas eu não o fiz. Aquela advertência, em vez de me assustar, apenas alimentou minha obsessão. Quem escreveu aquilo? E o que era o sussurro? As noites ficaram piores. De madrugada, comecei a ouvir o som todos os dias, no mesmo horário exato, 2h47. O murmúrio contínuo deu lugar a outra coisa. Agora, era como o som de alguém respirando com esforço, um chiado longo e doloroso, seguido por uma pausa tensa e depois outro chiado. Era agoniante. Parecia que algo estava sufocando ali dentro. Eu não conseguia mais dormir. Ficava sentado na cama, olhando para a parede, esperando o relógio marcar 2h47. Um dia,
A curiosidade me venceu de novo. Cheio de uma coragem estúpida, decidi interagir mais uma vez. Bati na parede, um ritmo simples. 2 toques rápidos, um lento. Esperei. O silêncio se estendeu. E então, a parede devolveu o som. Idêntico à minha batida, mas com um atraso de exatamente 1 segundo. Como um eco perfeito, mas um eco que escolhia quando responder. Tive uma ideia. Peguei meu celular, abri o gravador de áudio e esperei. Quando o sussurro recomeçou, gravei um longo trecho daquele murmúrio indecifrável. No dia seguinte, passei o arquivo para o meu computador e o analisei. Não havia nada de anormal. Mas então, me lembrei de velhas lendas urbanas. Com um clique, reverti o áudio. O som se transformou. O que antes era um balbuciar caótico, agora formava uma frase clara, repetida em um loop aterrorizante. A voz dizia: "Sai daí." Um calafrio percorreu meu corpo. Era um aviso, não uma ameaça, mas um aviso desesperado. Na manhã seguinte, quando acordei depois de uma noite mal dormida no sofá, fui até o quarto para olhar o buraco. E meu coração parou. O buraco que eu tinha feito estava fechado, perfeitamente fechado. A parede estava lisa, como se nada tivesse acontecido. Mas no chão, logo abaixo, o gesso fresco ainda pingava lentamente. Alguém, ou alguma coisa, tinha consertado a parede. Por dentro. Aquele foi o ponto de virada. O medo finalmente superou a curiosidade. Ontem, decidi que não dormiria mais no quarto. Arrastei meu colchão para a sala, o mais longe possível daquela parede maldita. Tentei me convencer de que, se eu não pudesse ouvir, talvez aquilo parasse. Tola esperança. Exatamente às 2h47 da manhã, o barulho voltou. Mas desta vez, não veio apenas de uma parede. Veio de todas elas. O som me cercou. O murmúrio estava em todo lugar, vindo do teto, do chão, de cada canto do apartamento. Era alto, opressivo. Durou alguns segundos, e então, um estalo forte, como algo grande quebrando, ecoou pela sala. E depois, silêncio total. A luz da sala piscou 1, 2 vezes e se apagou. Na escuridão, eu ouvi um som de arranhão. Na parede da minha frente começaram a surgir rachaduras. Elas não eram aleatórias. Elas se espalhavam, se conectavam, formando letras gigantescas que brilhavam com uma luz pálida e doentia. A frase que se formou na parede inteira era: "Agora você fala por nós." Em pânico, corri para a porta, girei a maçaneta desesperadamente. Trancada. Ela não abria. Empurrei, chutei, mas era como se estivesse soldada. E então, atrás de mim, no meio da sala, um som ecoou. O som de uma voz começando a sussurrar. A mesma ladainha, o mesmo tom monótono, mas desta vez eu a reconheci. Era a minha voz. Hoje, eu não estou mais aí. O apartamento está vazio, mas os vizinhos contam uma história estranha. Eles dizem que, às vezes, à noite, ouvem alguém falando sozinho lá dentro. Um sussurro contínuo, que parece vir das próprias paredes. Sempre no mesmo horário. Sempre às 2h47.